Vamos aprender com a Bíblia, vamos aprender sobre a fé genuína, a fé que nos salva, a fé que operou em Pedro, inspirada por Deus o Pai, como Jesus assim o clareou. Vamos lá, em nome de Jesus. Então, esta fé, ela é operada através do Santo Espírito, movendo, dando vida a estas letras das Escrituras no nosso coração, para o nosso entendimento. Então vamos ver aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo 13. Vamos lá, como é que opera essa genuína fé que nos salva? 2:13, de 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, como é que opera? Pela santificação, esta salvação. Então, quando estamos lendo a palavra de Deus, ele está nos santificando, porque a palavra, Jesus diz que ela é água. Essa água é espiritual, água que nos purifica de todo o pecado. Esta palavra de Deus. Tá? Então, Jesus disse a Pedro: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Isto é, santificados pela palavra. Também disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, vamos continuar. Então, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está vendo? Tem essa operação em dupla. O Espírito Santo dirigindo essa verdade, dando vida a esta verdade no nosso coração. E quando assim operada pelo Santo Espírito, pelo seu coração sincero, então se cumpre o que diz em Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia. Então diz o quê? A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará tudo que a mim apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Está vendo? A palavra de Deus nunca é à toa e retorna para Deus, depois de você ouvir, para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é a sua vontade soberana, não é a permissiva. É a soberana, onde isso é tudo de bom, tudo que emana da essência de Deus, que é amor e justiça, paz, esperança, né? E tudo que é de bom. Amém? Nós aqui somos treinados para essa vontade soberana de Deus, né? Mas, enquanto estivermos aqui, com esse resultado do pecado, que é a poeira que nós estamos aqui, né? Participando desta poeira, né? Então, quando estivermos aqui, se mistura muitas vezes com vontade permissiva e pensamos às vezes que é a vontade soberana. Não é a vontade soberana. Vontade permissiva de Deus é porque nós pecamos e às vezes temos que entender que aquele caminho que a gente pediu até Deus que quer para nós, então Deus permite para quando chegar lá na frente, de alguma forma entender que melhor é a vontade plena de Deus para nossas vidas do que misturar a nossa vontade com a vontade de Deus. Não, a nossa vontade com a vontade de Deus só é boa quando está encaixada, né, na vontade de Deus soberana, que é tudo de bom. Amém? Então, esta fé é aqui operada
pelo Espírito Santo, movendo a palavra pela fé, entendeu? Para que ela tenha o resultado, retorno do agrado para Deus. Tá bem? Então, agora, o cenário completo desta fé está aqui em 1 João 5, 5, no versículo 4. Mas vamos ler o cenário completo, desde o primeiro versículo até ao 5. Então vamos lá. Diz assim: o título é A Fé que Vence o Mundo. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Isto é, quem ama Jesus, ama também o Pai. O 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Está vendo? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, porque Jesus carregou essa justiça nos ombros por nós e nos deu secreto, porque ele pagou essa justiça, aleluia, por nós, cumprindo os mandamentos sem erro nenhum. Amém? Agora, o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo? Com a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é gerada pela palavra que ouvimos, que diz a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a fé genuína, esperada pelo Espírito Santo, que nós lemos no primeiro versículo, em Tessalonicenses 2 e o verso 13. Agora, completando essa fé, em que pessoa? Aqui vai dizer, o 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Está vendo? Então, esse cenário aqui, desta palavra que nós acabamos aqui de ler e ouvir, ela operou eficazmente na vida do vaso Pedro, que é o exemplo de fé na pessoa operada que vence o mundo. Como aqui esta palavra nos diz, se cumpriu integralmente em Pedro, quando ele abriu a boca, inspirado por Deus o Pai, e assim falou. Vamos ver em Mateus capítulo 16 e os versículos 13 até ao 19. Vamos lá. O título é A Confissão de Pedro. Vamos lá. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo? Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Também eu te digo que tu revelou. Mas meu Pai que está nos céus, está vendo? Quem revelou essa
palavra abrindo a boca de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você tem que ter esta fé que o inferno não prevalece contra a sua vida. Esta é a fé genuína, porque opera em nós essa fé, a vitória, pelo poder gracioso de Deus, vencido por Jesus por nós e outorgado este poder para que possamos vencer todas as vicissitudes no nosso caminhar nesta vida. E por fim chegar ao ponto desejado da salvação eterna e podermos cantar todos o hino de mais de que é vitoriosos como em Cristo Jesus, por Cristo e para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Agora, continua dizendo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, a palavra do cristão tem valia. Se estiver no prumo desta fé, ela será como uma profecia para quem ouve. Principalmente quando estiver lendo a verdadeira profecia genuína, que é a palavra de Deus. A maior profecia, quando se fala, é quando está lendo a palavra de Deus. Mas também ele nos dá esse crédito de inspiração. Ele deu a Pedro, revelando que a salvação, a fé que salva, é na pessoa de que ele estava vendo na frente dele, Jesus de Nazaré, o Emmanuel, Deus conosco manifestado, encarnou-se, o Cristo ressurreto. Então, o servo de Deus que tem esta fé operada nele, e o servo de Deus de modo geral, tem esta graça dada por Deus, deste poder, que diz assim, sou eu quem confirmo a palavra do meu servo. Então tenhamos cuidado no que falemos para nós mesmos ou para outros. Tenhamos cuidado, que a palavra daquele que tem a genuína fé é profecia. É profecia. Vou repetir de novo a palavra. É Deus dizendo na sua palavra, sou eu quem confirmo a palavra do meu servo. Amém? Vou ler aqui de novo, esse 19, versículo 9. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tá bom? Então, e assim Jesus continua nos abençoando. Somente um corinho, né? Ele diz assim, fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, em Cristo irás vencer. Amém. Fé, pequena palavra, mas gigante no seu resultado. E que resultado eterno. Aleluia. Também fé, é como Jesus falou numa parábola, é como uma pequena semente como é de mostarda, que é a pequena de todas as sementes. Mas o resultado, esse grão de mostarda, essa semente de mostarda, se torna a pequena de toda, a mais pequena de todas as sementes, mas ela se torna das hortaliças a maior. Jesus nos explicou isso.
Então, como adquirir essa fé? É lendo, ou ouvindo, que é a mesma coisa, né? Que gera essa fé. Mas com a nossa intenção, tendo no nosso coração o temor de Deus, porque aí o Espírito Santo de Deus nos encaminha para que tenhamos essa fé genuína naquilo que ouvimos da palavra e naquilo que nós mesmos falamos. Tem que ter a direção do Espírito de Deus. Que essa letra, diz que a letra mata. Então, tenha prudência como saber ler e entender para você ou para os outros. Permita, deixe o Espírito Santo dar vida a esta palavra de verdade na sua vida, como ela é. Essa palavra é vida, e vida com abundância. Certo? Então vamos concluir repetindo o primeiro versículo que nós lemos em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 13. Certo? Então vamos ler e concluir assim, em nome de Jesus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quantos dizem amém? E graças a Deus.